Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou dar continuidade ao trabalho falando sobre a evolução da educação no Brasil para as crianças. Peço que vocês assistam o primeiro vídeo que a gente vai dar continuidade hoje do assunto. Vou explicar para vocês como ficou a educação com a expulsão dos jesuítas, como ela se deu e como ela ficou após eles serem expulsos do Brasil. A expulsão dos jesuítas foi responsável pelo então primeiro-ministro Marquês de Pombal. Ele foi responsável por organizar e expulsar os jesuítas do Brasil. E por ordem do Estado, os jesuítas foram expulsos, só que ele, organizando isso, juntamente com o Estado, expulsaram eles e os livros e os manuscritos foram todos destruídos, pois o Marquês ele acreditava que a educação que era repassada pelos jesuítas atrapalhava no ensino da colônia, e ele acreditava que ali ia prejudicar muito a forma de governo. E por duas razões motivou a expulsão. A primeira foi o poder econômico. Origina-se das riquezas extraídas da terra, com a utilização do trabalho escravo indígena e africano. A Companhia de Jesus se tornou muito rica ao longo dos 210 anos de permanência no Brasil, o que conferiu aos jesuítas um enorme poder político, que em alguns momentos rivalizava com o poder do Estado português, como no caso da resistência em deixar o território dos sete povos das Missões, na região do Prata. Após a expulsão, Portugal confiscou os bens da Companhia de Jesus. E o segundo motivo que levou à expulsão deles foi o poder ideológico, que se dá através da educação nos colégios e nas missões, e da moral católica disseminada por toda a sociedade colonial. A Companhia de Jesus determinava o que era certo e errado, em termos de comportamento e costumes. A Igreja Católica interessava-se em formar homens de fé, enquanto para Portugal, com plena influência do iluminismo, já não se interessava mais por este modelo. Pombal, influenciado por ideias iluministas, ele tinha noção que precisava modernizar a educação, e isso ocorre formalmente em 1722, com a chamada Reforma Pombalina. Com isso, Portugal tomou algumas medidas efetivas, tais como a nomeação de professores, o estabelecimento de um plano de estudos e inspeção, a modificação do curso de humanidades, típico do ensino jesuítico, para o sistema de aulas régias de disciplinas isoladas, como ocorrera na metrópole, a instituição do subsídio literário, uma espécie de imposto visando gerar recursos para o pagamento dos professores. Como eu expliquei para vocês, a coroa portuguesa ficou responsável por pagar os professores, e aí eles geram essa lei para conseguir dinheiro para pagar os mesmos. Neste período foi criado as aulas régias, que eram aulas ministradas por professores concursados. Nessas aulas régias, os conteúdos não tinham interligação entre si e eles também eram independentes. Não precisava se ter o conteúdo de uma aula para se ter entendimento da outra. Com isso, esses professores eles eram pagos pela monarquia portuguesa. Por isso, foi poucas escolas nessa. Tais medidas implantadas podem caracterizar o início do ensino público oficial no Brasil. Entretanto, a reforma pombalina parece que não trouxe efeitos tão positivos assim na educação brasileira, pois houve uma queda brusca na qualidade e na organização do ensino. Substituíam a experiência educacional e toda a grade curricular de longa data em todo o território brasileiro com a nova metodologia de ensino não era nada fácil. Retirar os antigos professores que já tinham uma longa experiência e pôr no lugar novos professores que provavelmente não tinham uma formação específica para atuarem na função. As aulas régias dificilmente poderiam
suprir o conjunto de aulas e disciplinas aplicadas pelos mestres jesuítas. Atendiam crianças a partir de 7 anos, só que eles não tinham limite de aula pré-estabelecido, não tinha essa organização. E, consequentemente, essas reformas feitas pelo Marquês de Pombal não foi suficiente para reorganizar o ensino no Brasil, que sofre novas mudanças com a chegada da família real no Brasil, que agora minha colega Érica vai explicar para vocês como se deu esse processo. Oi, gente, eu sou a Érica Andrade, sou aluna da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e hoje, juntamente com meu amigo Diogo, vamos estar falando sobre o tema a evolução da educação das crianças no Brasil. Então, fique com o nosso vídeo. A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir em seu texto um capítulo interior sobre a educação, fruto da forte centralização nacional que marcou o período varguista. O sistema educacional seguia as orientações e determinações do governo federal. A autonomia dos estados era bastante limitada e regulada. Em 1942, foi o regulamento do ensino industrial. No mesmo ano, surgem as escolas do Senai, direcionadas especialmente às camadas mais pobres da população. Apesar de o país ter se tornado independente em 1822, a educação durante o período imperial não contabilizou muitos avanços práticos. A gratuidade do ensino estabelecida por determinação da corte portuguesa não representou de fato investimentos em construção de escolas com espaços físicos adequados, muito menos contratação de professores bem formados e uso de métodos e materiais didáticos aprofundados. A falta de prioridade do investimento em educação prejudicou de forma mais significativa as classes populares do país. Os filhos das famílias mais ricas, por um lado, tinham acesso facilitado ao colégio e poderiam cursar universidades em Portugal. Em 1827, foi sancionada a primeira lei brasileira que tratava exclusivamente da educação. O texto em artigo 1º afirmava que em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. A nova regra também foi um marco para as garotas, que passaram a se misturar aos meninos nas escolas de letras do estado. Não havia ainda uma duração de tempo definida para o ensino primário, mas a lei foi o início de uma nova forma de organizar o ensino brasileiro. No artigo 6º, a lei versava sobre as matérias que os professores deveriam ensinar em sala de aula. Constava do texto da lei o ensino da leitura, da escrita e da matemática, além de princípios de moral cristã, da religião católica e da história do Brasil. No mesmo texto, estranhamente havia a previsão de que os professores considerados pouco qualificados para lecionar deveriam complementar a sua formação de forma individual. O Estado não bancaria a capacitação do docente. Neste ponto, o governo se isentou de investir e direcionar a capacitação dos profissionais do ensino, sendo que ainda predominavam os professores régios no país, decorrentes da forma pombalina do século XVIII. Só depois de alguns anos que a preocupação com a formação do professor voltou a se tornar uma prioridade. Os concursos para a contratação de professores públicos avaliavam como critério mais importante do que a formação formal o nível de conhecimento sobre os assuntos na sala de aula. Em 1834, o governo monárquico inaugurou a primeira escola de formação de professores, a Escola Normal de Niterói. Durante os primeiros 50 anos de funcionamento, as escolas normais eram frequentadas quase que exclusivamente por homens. Durante o período regional, ocorreu uma reforma na Constituição que dura até hoje.
no chamado Ato Adicional instituído pelo governo. Foi definido que o ensino elementar, o secundário e a formação de professores seriam de responsabilidade das províncias e o ensino superior ficaria sobre o guarda-chuva do poder central. Com isso, foi fortalecida a descentralização do ensino, com consequências negativas para a organização da efervescência do pensamento. Após a proclamação da República, algumas reformas pontuais foram realizadas. A primeira delas foi do Ministério da Instituição Benjamin Constant, realizada em 1890 com o foco do ensino superior. As escolas de base, no entanto, não entraram nas prioridades dos primeiros governos republicanos. Uma das heranças do período imperial brasileiro na Constituição Republicana de 1891 foi a manutenção da dualidade do sistema escolar. Boas e poucas escolas para as elites e escolas de qualidade duvidosa para os demais. Basicamente, as escolas mantidas pelo governo federal eram destinadas aos mais ricos. Sobravam para as camadas mais pobres os colégios do sistema estadual, que mesmo com um investimento maior após a lei republicana, eram locais com estrutura carente e composto por professores de baixa qualificação. A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir em seu texto um capítulo interior sobre a educação, fruto da forte centralização nacional que marcou o período varguista. O sistema educacional seguia as orientações e determinações do governo federal. A autonomia dos estados era bastante limitada e regulada. Em 1942, foi o regulamento do ensino industrial. No mesmo ano, surgem as escolas do Senai, direcionadas especialmente às camadas mais pobres da população. Mas foi só após o governo varguista que a educação apareceu na Constituição como um direito de todos. No fim da década de 1940, as escolas secundárias têm forte expansão e, aos poucos, vão perdendo seu caráter elitista, embora o acesso ainda não fosse de todos. Segundo dados do Serviço de Estatísticas do Ministério da Educação e Cultura, em 1940, eram 155 mil frequentadores dessa etapa escolar. 10 anos depois, o número subiu para 365 mil. No ensino profissionalizante, também a quantidade de alunos mais que dobra. Nesta época, inclusive, que as ideias do pedagogo pernambucano Paulo Freire ganham repercussão nacional, em especial seus métodos de alfabetização e de educação da população carente.